Olá pessoal, tudo bem? Como havíamos combinado no vídeo anterior, agora começando a parte de permutação. Falar um pouquinho aqui com vocês sobre permutação. Muita gente costuma caracterizar e dizer assim, a permutação é mais um caso de contagem. Não é verdade. A permutação ela é um caso particular do arranjo. Tiago, vamos só recapitular? Vamos. Arranjo e combinação. Quando é que se trata de uma questão de arranjo? Quando a ordem for um fator importante. Combinação, quando a ordem não for um fator importante. Então tem o arranjo e tem a combinação. Tiago, então você está dizendo que a permutação é um caso particular de arranjo? Na permutação, você também vai ter a ordem um fator importante. Exatamente isso. Permutação, a ordem também é um fator importante. Não esqueça disso. Permutação, a ordem é sim um fator importante. Tá bom? E o que vai diferenciar a permutação do arranjo? O arranjo, ele tem o todo e a parte, elementos, o que? Quantidades distintas. A permutação é quando o todo e a parte se confundem em um único elemento. Como? O número de elementos que a questão te dá é o número de elementos que serão utilizados por você. Vou te dar um exemplo. Imagine, naquele exemplo que nós vimos de arranjo, eram 5 atletas e apenas 3 medalhas. O todo era 5, a parte era 3. Já na permutação, o todo e a parte vão ser números o quê? Iguais. Então, recapitulando, permutação, a ordem é um fator importante e o todo e a parte são iguais. Como assim? Olha para cá. Nesse caso, olha para a palavra vida. Se eu te perguntasse quantos anagramas eu posso formar usando essas 4 letras, o que seria um anagrama? Anagrama são todas as palavras que você pode criar a partir dessa daqui, só trocando a posição o quê? Das letras. Fechado? Então tá aí, o que a gente quer descobrir é exatamente isso. Quer saber quantos anagramas eu posso criar com essa palavra, sendo ela vida. Eu tenho o V, o I, o D e o A, para ficar permutando e trocando de posição. Agora deixa eu logo classificar. Eu posso ter a permutação sem e a permutação com repetição. Quando é que eu vou ter a permutação sem repetição? Quando eu não tiver nenhum elemento repetido, obviamente. E com repetição, é aquela estrutura em que eu tenho dentro da minha permutação elementos que se repetem. Então, se você tiver uma permutação sem repetição, é só você pegar o número de elementos e calcular fatorial. O número de elementos, você calcula o valor dele usando fatorial, beleza? Se a permutação for com repetição, você vai pegar o número de elementos, que é o n, aqui ó, n fatorial, e vai dividir pelos elementos que aparecem o quê? Repetidos. Como assim, Tiago? Elementos, entenda. Você tem um número de elementos, calcula ele fatorial, dividido pelo primeiro elemento a quantidade de vezes que ele aparece em fatorial, o segundo elemento a quantidade de vezes que ele aparece repetido e o C também a quantidade de vezes que ele aparece repetido. Nesse caso, eu passo a ter exatamente essa estrutura. Então, ó, o N vem para cá e essa galera vem para a parte de baixo. Tranquilo? Não se preocupe, eu vou dar um exemplo de cada estrutura. No primeiro exemplo, vida, eu tenho 4 letras, eu vou utilizar as 4. Nesse caso, se eu trocar essas letras de posição e criar a palavra Davi, observe, os elementos são os mesmos, mas na hora que eu troco de posição as letras, eu crio ou não uma nova palavra? Crio. Então a ordem é um fator importante? Sim, a ordem é importante. Até aí, arranjo. Mas como o número de elementos é 4 e eu estou usando as 4 letras, eu tenho um caso particular, que é a permutação. De quantos elementos? 4 elementos, sem repetição. Então é só calcular 4 fatorial. Nesse caso, eu passo a ter 4, 3, 2, 1. O que vai dar como resultado? 24 anagramas como resultado. Então eu passo a ter 24 anagramas da palavra vida. Se você for listar todas as palavras, independente de ter ou não significado, você consegue ter 24 palavras. Inclusive, vida será uma delas, beleza? E Davi também, uma das 24. Agora, quando você passa por caso da arara, se você trocar de posição os elementos A, R, A, R,
1, 2, 3 As, 1, 2, 3 As, RR, 2 R's, está aí. Nesse caso, só para ficar bem em destaque, deixa eu colocar aqui o R e o R. Pessoal, na hora que você trocou de posição essas duas letras, você criou ou não uma nova sequência de letras? Sim. Então são duas palavras, eu já disse, não precisa ter significado, como aconteceu no caso da palavra vida e Davi. Aqui, ó, você tem duas palavras, uma com significado para você e uma totalmente sem significado, mas são anagramas distintos. Então, no caso, eu tenho 5 letras, onde a ordem é um fator importante. Então, seria um caso de arranjo. Mas como eu tenho 5 letras e estou usando as 5, esse caso vai ser o quê? Classificado como permutação. Uma permutação de quantas letras? 5. Agora vem a pergunta. A tua permutação é com ou sem repetição? Claro, com repetição. Quantos elementos repetidos nós temos? 2 elementos, o A e o R. O A está aparecendo quantas vezes? 3 vezes. O R quantas vezes? 2 vezes. Tudo bem? Ó? 2 elementos, o A e o R. O A 3 vezes e o R 2. Neste caso, o que é que eu vou ter então como resultado? Vai ficar em cima 5 fatorial, embaixo 3 fatorial, 2 fatorial. Tá aí, ó, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. O que eu vou ter como resultado será 5, 4, 3, já paro no 3 fatorial, embaixo eu tenho 3 fatorial e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Posso mandar embora. Vou ter então como resposta 20 dividido por 2, 10 anagramas da palavra arara. Então tá aí, ó, 10 anagramas eu poderia criar e aqui 24. Pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença entre permutação sem e permutação com repetição. Tranquilo? Vejamos então aquela questãozinha que eu fiquei devendo. Lá atrás, a questão de número 5. Olha para a questão número 5 do material de vocês. A quinta questão, galera, ele diz assim: Tiago, pergunta-se, com relação aos anagramas da palavra chuva, opa, deixa eu pegar aqui no pincel um pouquinho melhor. Ver se esse aqui dá certo. Chuva. Tá aí, ó. Deixa eu jogar para cá. Ele deu a palavra chuva. C-H-U-V-A. Aqui. Deixar mais escurinho para vocês. Chuva. O item A ele pergunta: quantos anagramas no total nós podemos formar? Beleza? Beleza. No total, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Tem alguma repetida? Não. Então, a resposta do item A é uma permutação de 5. 5 fatorial. Que se você calcular, seria 5 vezes 4, 3, 2, 1. Resposta: 120 anagramas no total. Acabou a conversa. Ele deu a palavra chuva e quer saber quantos anagramas, ou seja, quantas palavras eu posso criar usando C-H-U-V-I-A. Então eu tenho uma permutação de 5, porque são 5 letras, sem repetição, 120 anagramas, acabou o item A. Passamos agora para o item B. O que é que traz o item B? Quantos começam e terminam por vogal? Observe agora que ele fez uma exigência. Ele continua pedindo para que você tenha 1, 2, 3, 4, 5, mas ele quer que você comece e termine por vogal. Bem, se você olhar das 5 letras, quantas vogais você tem? 2. Quais são as 2 vogais que você tem lá? O U e o A. Se ele quer que comece e termine vogal, pode ser U aqui e o A ser na última. Mas só tem essa situação? Não. O que é que poderia acontecer também? Eu ter a palavra iniciando e terminando por vogal, mas a primeira sendo o A e a última o U. Tudo bem? Se ele quer que comece e termine por vogal, eu tenho essas 2 opções que vocês estão vendo.
Até aí tudo bem, sem nenhum problema. Agora eu te pergunto, quantas letras eu ainda tenho para sair movimentando? Lembre que o U e o A está fixo. Eu tenho o C, eu tenho o H, eu tenho o V. Essas três que estão aqui no meio, elas podem ficar trocando de posição. Ele vai começar com U, vai terminar com A. Não sai daqui, não sai. Agora, essas três podem trocar de posição. Então, na realidade, eu não tenho mais uma permutação de 5. Eu teria uma permutação de 3, porque eu só tenho 3 letras para trabalhar. Então, ficaria 3 fatorial, porque não tem repetição, o que dá 6. Certo? 3 fatorial é 6. Se você observar, eu tenho o C, o H e o V. Continuam sendo 3 letras para ficar mexendo. Permutação de 3, 3 fatorial igual a 6. Tudo bem? Lembrando, qual é a diferença desse primeiro para a segunda situação? Essa daqui são todas as palavras que começam com a letra U e estão terminando com a letra A. São 6. Aqui são todas que começam com a letra A e terminam com a letra U. É claro que são palavras, são sequências de letras distintas. Então é 6 mais 6. Totalizando como resposta 12 anagramas para a resposta do item B de bola, beleza? Resposta do item A, 120, resposta do item B, 12 anagramas, tá bom? Vamos ao item D de dado. Quando você chega no item, aliás, o item C, olha agora que o item C pediu uma coisinha diferente. O que é que o item C está pedindo? Pronto, deixa eu colocar assim. O item C, pessoal, está solicitando o número de anagramas que vocês terão com as vogais juntas. Ei, as vogais devem aparecer sempre juntas, uma do lado da outra. Então pronto, vem cá. São duas, U e o A. Vão ficar juntas? Pegue logo as duas. Coloque dentro de uma única casa. Pronto. O U e o A vão ficar em uma única casa. Por que que o U e o A vão ficar em uma única casa? Presa uma do lado da outra. Porque, pessoal, ele não pede para que elas fiquem juntas. Se elas vão ficar juntas, uma já carrega a outra para onde for. Então você conta como se fosse uma única pedra. Ainda tem quem para mexer? O C, o H e o V. Ó, vogais juntas. Vogais juntas. Tá aqui, ó. Uma do lado da outra. Então vem cá, se tu puxar o A, tu não está puxando só o A, está puxando o A e o U. Então você vai arrastar as duas ao mesmo tempo. Então puxei, ó. A e U. Então pronto. Conta como se fosse uma única pedra. Quantas pedras você tem agora para permutar? 1, 2, 3, 4. 4 pedras nós temos para ficar mexendo. Porque agora você conta como se fosse uma única pedra. Então, pessoal, aqui eu tenho nada mais, nada menos do que uma permutação de 4. Pronto. 1, 2, 3, 4. Permutação de 4. Quando você chega aqui, ó, U e A, você vai ter o quê? Uma permutação de 2. Thiago, peraí, o que seria essa permutação de 2? Vamos lá. U e o A vai ser uma pedra só, tá combinado. Então ficam 4 elementos para você ficar permutando. U e o A, que é um elemento só, o C, o H e o V. Por que que o U e o A ficou sendo um único elemento? Porque ele quer que as vogais estejam juntas. Então elas não podem se separar. Mexe uma pedra apenas. E agora essa permutação de 2. Pessoal, U, A. Mas não pode ser também AU. Então não pode haver a troca entre as duas vogais. Então existe uma permutação de 2. O que vai ficar P de 4 vezes P de 2. 4 fatorial, que é o P de 4, vezes 2 fatorial. 4 fatorial seria 24, 2 fatorial seria 2. Então nós temos 24 vezes 2, o que vai dar como resposta 48 anagramas. Perfeito? Então tá aí, ó, 48 anagramas. Nós teremos com as vogais o quê? Juntas. Olha o item D. O item D pergunta, quantos não possuem as vogais juntas? Pessoal, precisa fazer algum tipo de cálculo? Não. Bem, a resposta dessa questão vai ser pegar o total, que nós já calculamos, o total, menos os que vão ter as vogais
juntas. Então tá aqui, ó. Preste bem atenção agora. A resposta desse item, quando ele pergunta quantos vão ter, quantos não possuem as vogais juntas. Ora, o total é quanto? 120. Eu tenho 120 anagramas a partir da palavra chuva. Sei que vogais juntas são 48. Então, se eu pegar o total e tirar o que tem as vogais juntas, o que sobra é a resposta desse item. Então, a resposta passa a ser simplesmente total 120 menos os que vão ter vogais juntas, 48. Resposta, então, final seria 72 anagramas. Pronto. Tá aí, ó. Preste atenção. O total de anagramas, 120. Quantos vão ter as vogais juntas? 48 dos 120. O restante não traz vogais juntas. Então, 72, que é o total, menos os que vão ter as vogais juntas. Resposta, 72. Fechado? Tá aí sem nenhum problema. O item é seu. Faça, que na hora que eu começar o próximo vídeo, eu já quero ver você com a resposta em mãos. Então, o item eu já quero a resposta no próximo vídeo. Você sabe agora resolver. Leia com calma, que a pergunta é simples. Quantos vão possuir as consoantes juntas, parecido com essa. Consoantes juntas, só que agora ele faz uma exigência a mais. Com as consoantes em ordem alfabética, beleza? Então já já você me responde. A gente já se encontra no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.